E a gente está amando esse ano trazer essas homenagens aos profissionais. E então hoje a nossa homenagem vai para esse profissional que é essencial para o funcionamento de segurança também, na verdade, dos condomínios e empresas, porque hoje é o dia do zelador. Mas você sabe exatamente quais são as funções e as atividades desse profissional? E as atividades que não fazem parte das suas obrigações? Cuidar do cachorrinho, sim ou não? Sim, pra mim. Mas eu acho que é legal a gente falar disso, né? Porque, claro que existe a lei que determina uma coisa ou outra, mas existe o relacionamento humano, Sim. né? Que também o respeito, o carinho. E às vezes aquele zelador mora ali, né? Aquilo às vezes de repente foi a vida dele. Então ele criou laços com aquelas famílias também. Ele até cuida, né? Tem o prazer de cuidar, também tem isso. Porque né? é família mesmo, né? Vira exatamente. isso. Então a gente quer entender como a tecnologia também, como a portaria remota, tem mudado essa rotina para todos os moradores. E para isso a gente recebe aqui no estúdio a CEO da Box Sistemas, Lucimar Anselmo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, meninos. Obrigada pelo convite. Imagina, que bom ter você nesse dia tão especial que a gente quer homenagear você, nossa amiga zelador, tá? Vamos esclarecer então qual a função e também a importância de um zelador. Bom, importância máxima, principalmente para nós que trabalhamos com a tecnologia e entregamos isso para dentro do condomínio, né? Funções do zelador são várias, mas a gente também tem que pontuar ali até onde ele pode ir. Quando a gente fala de cachorrinho, por exemplo, é o ideal não misturar essas funções, né? É o ideal não misturar essas funções, porque de fato pode existir aí alguma regra trabalhista. Sim. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas basicamente o nome zelador já diz o que é para ele fazer, né? Ele zela por aquilo que é tanto a infraestrutura do condomínio quanto as pessoas que estão por ali. E a nossa relação de portaria remota com o zelador, ela também precisa ser nesse cuidado. Por quê? Às vezes eu tenho alguma emergência dentro do condomínio e quem nos auxilia é o zelador, né? Então, para a portaria remota é assim, do mesmo jeito que é para o morador, né, que é para o síndico também, porque precisa ser uma pessoa de confiança, assim como é para essas pessoas dentro do condomínio, também é para nós da portaria remota. Osmara, para quem não conhece ainda, vamos entender como é que funciona na prática a portaria remota, né? Porque às vezes no seu condomínio ainda não é assim, às vezes vocês já ouviram falar, mas não sabe exatamente como funciona, que a gente liga numa central, tal. Vamos explicar para o nosso telespectador o que significa ter a portaria remota dentro do condomínio? Legal. A portaria, eu sempre digo que a portaria remota, ela é a portaria presencial, só que não. As coisas não mudam dentro do condomínio quando você tem uma portaria remota. Só não tem um atendimento ali no local, né, de uma pessoa no local. Mas o atendimento completo do condomínio, ele acontece através de uma base de atendimento. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que precise, a gente faz essas ligações. Prestador de serviço, visitante, toda essa parte de controle de acesso também é responsabilidade da portaria remota. O que muda de fato, né, na vida dos moradores? Entrega de encomendas, por exemplo. Sim. Né? Aí, às vezes, o zelador ele nos ajuda. Apesar de hoje nós termos também tecnologias que conseguem auxiliar nesse recebimento de encomendas, assim como na BOC nós também fazemos a recepção de encomendas. Tem os armários inteligentes hoje em armários dia, né? inteligentes também. Então, a tecnologia ela funciona até certo ponto e por isso o zelador é muito importante, porque de certo ponto para frente é o zelador que nos auxilia. Olha que interessante, né? A importância do zelador, mesmo nessas portarias, então, que são remotas, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não vai ter nenhum profissional para me ajudar. Então, ele acaba tendo essa função junto com vocês de fazer esse recebimento. É a primeira pessoa que vocês, então, contactam para entender o que realmente está acontecendo. Porque, geralmente, nessas portarias remotas, o zelador, ele acaba trabalhando entre umas 8 da manhã, vai ter umas 6 da tarde, não é algo assim? A portaria remota tem que ficar 24 horas, né, para atender exato, todo mundo. Exato, exatamente. E aí, durante o período em que o zelador está ali, nós fazemos esse contato com ele quando é necessário. Quando não, somos só a portaria remota que faz isso e às vezes precisa ali do síndico ou do próprio morador para poder fazer a administração ali. Mas, de fato, a portaria remota ela não muda muito a vida do morador
desde que nós tenhamos isso muito bem alinhado com os moradores e, enfim, o funcionamento é do mesmo jeito. Tá certo. Olha, no próximo bloco a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa dinâmica e até fazendo essa homenagem para você, nossa amiga e nosso amigo zelador. Mande também participações, o nome do seu zelador, uma homenagem mesmo para ele. Quero deixar aqui para vocês a Box Sistemas, o Instagram, para você até conhecer se no seu prédio vocês querem fazer essa transição, colocar essa portaria também remota, entender como funciona, pode entrar em contato com eles, tá bom? O arroba tá aí para vocês, arroba Box Sistemas. Já já a gente volta com esse assunto. Olha, metade. O prédio, né? Lá no meu prédio tem o zelador, só que o zelador do meu prédio, ele não mora. Ele faz esse horário também das 8 da manhã às 5, 6 horas da tarde. Vai mudando a dinâmica, né, gente? Daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte trabalhista, tá bom? Para a gente receber aqui um advogado que vai responder perguntinhas. Tem dúvidas trabalhistas, zeladoria, portaria, ou até mesmo da sua profissão, pode mandar que ele vai responder. Porque aqui no estúdio agora, a gente está recebendo a CEO da Box Sistemas, a Lucimar Anselmo, que entende muito do assunto. Vamos pensar na segurança. Quando a gente pensa em portaria remota e a portaria presencial, tem muita dúvida, será que é mais segura, remota? Por estar longe, será que consegue oferecer segurança mesmo? Casos, né, acho que o morador se sente um pouco mais exposto sem uma pessoa lá, né? Assim, isso acho que pode acontecer. Como que é? É um tabu, né, que precisa ser quebrado, porque a portaria remota, ela trabalha com tecnologia. Tudo que nós disponibilizamos dentro do nosso condomínio é voltado para a tecnologia. O controle de acesso, ele fica muito diferente quando você tem uma portaria remota e quando você tem uma portaria presencial. Aquele tchauzinho que a gente dá para o porteiro e ele abre o portão, ele não existe mais. Então, precisa que seja dito onde vai, quem é você, fazer um cadastro. E isso acaba trazendo, sim, muito mais segurança e, óbvio, o controle de acesso. Porque o síndico, ele pode, de repente, aconteceu algo dentro do condomínio e ele pode entrar em contato com a gente para que a gente consiga deixar para ele um relatório de quem entrou, de quem não entrou, visitante de qual unidade. Então, aumenta, sim, a segurança e aí a gente usa a tecnologia também para nos auxiliar, né? Você percebe que, né, nos últimos tempos, isso vem sendo substituído mesmo, a procura pela portaria remota aumentou bastante, né? A que você dá esse fato? Primeiramente, custo. A taxa condominial, ela acaba ficando muito mais alta quando você tem uma portaria presencial 100% humana, né? Então, vem muito por conta de custo. E depois por conta exatamente disso, de automatização. Quando você começa a automatizar um condomínio, a função de uma pessoa para ficar liberando acesso, ela acaba ficando um pouco menor mesmo. Então, para aumento de segurança, é ali talvez um pouco depois, mas principalmente com relação a custo. Prédios muito pequenos, teria que ter uma taxa condominial muito alta para conseguir ter esse efetivo no local, até né? para dividir para todos os moradores, que às vezes não são muitos, né? Fica alto mesmo o condomínio. Tá certo. Olha, a Tânia mandou para a gente uma mensagem. Obrigado, Tânia, pela participação. Ela comenta que mora em condomínio, é do tipo de moradora que se dá bem com todo mundo, os colaboradores, é até babá no lar do condomínio, ela disse, que já cuidou dos filhos das faxineiras. Que legal, viu? Então ela comenta que tem 2 zeladores que cuidam muito bem do condomínio, graças a Deus. Um beijo para você, Tânia, e para eles também, viu? Obrigado pela participação. Porque a gente falou que começa a fazer parte da família, né? Muito, também. nossa. A Vilma de São José dos Campos mandou: olá. Aqui onde eu moro não tem zelador e a portaria é da BOC. Olha só que maravilha. Amo esse sistema. A Vilma do Jardim Satélite. Que feedback lindo. Que legal, né? Um beijo, Vilma. Obrigado por mandar pra gente mensagem. A gente fica muito feliz. A Elizabeth diz que sim, que tem zelador. Aqui no meu condomínio, o zelador deixa um pouco a desejar. A Elizabeth já dando indireta, pelo menos foi. Eu já tive esse problema. Eu já passei pelas 2 questões, na verdade. Uma bem positiva e uma bem negativa. Acontece mesmo, né? Mas obrigado por mandar a mensagem. É porque eu acho que determinadas funções, ela exige um pouco de determinadas personalidades, né? Se você é uma pessoa que não é sociável, que não trata as pessoas bem, que não faz o mínimo também ali de cordialidade, como que você vai cuidar tanto da estrutura quanto do bem-estar ali dos moradores? Porque quando a gente tem um zelador, a gente procura, a gente acha que tem que ter um bem-estar ali na convivência, né? Exatamente. E é muito importante que fique bem claro isso. Por quê? Porque o zelador, ele é essa conexão entre os moradores, síndico, portaria, administradora, prestadores,
prédios, então ele é esse elo de ligação. Além de zelar pela infraestrutura, ele também zela por aqueles que estão dentro do prédio, né? Lucimara, incrível a gente ter esse depoimento aqui ao vivo também, muito legal ter a sua participação, muito bacana, obrigado, viu? Então eu vou deixar para vocês, até já agradecendo sua participação, o Instagram da Box Sistemas. Se no seu prédio você quer fazer essa transição, acho muito legal fazer. Primeiro, antes de destacar aqui, obrigado, Lucimara, por trazer para a gente informações, a sua simpatia e toda a expertise de sempre. Obrigado. Eu que agradeço o convite de sempre, estou disponível para vocês. A gente agradece muito a sua participação. Vamos reforçar aqui então, amiga, nosso Instagram da Box Sistemas? Vamos lá então para vocês aí que de é casa. Box Sistemas, como vocês estão vendo, com 2 Cs e H, Bosch, né, como se fala, Bosch Sistemas. Se o seu prédio, seu condomínio está precisando de uma automatização aí de portaria, se vocês querem saber mais sobre o assunto também, é só seguir lá, entrar em contato, tirar suas dúvidas, tem bastante conteúdo sobre isso também. Então fica a nossa indicação da Box Sistemas e a gente agradece muito a participação da Lucimara também. CT aumentou, 71,4 diz que tem sim, 28,6 diz que não tem. Aproveita para mandar aqui sua perguntinha, seu testemunho, como é que é a relação aí do zelador no seu condomínio com os moradores. E a gente continua comemorando, celebrando o Dia do Zelador aqui no estúdio. E a gente vai falar agora dos direitos dessa profissão e de outras também que cercam essa profissão. Com o advogado trabalhista, doutor Matheus Pereira. Que bom ter você aqui, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Doutor, bem-vindo, viu? Muito Vamos começar falando dos limites, né, assim, porque eu já brinquei no início do programa que eu já tive um zelador que até cuidava do meu cachorro quando eu ia viajar, o doutor vai me dar uma bronca. Mas, doutor, se o zelador, ele dá uma olhadinha nas câmeras depois do jantar, ou recebe uma encomenda à noite, que já não é mais aquele horário comercial, isso já conta como hora extra para o zelador, ou ele faz parte da boa vizinhança, né, uma vez que ele mora ali dentro do prédio? Vamos lá, tudo bem? Vamos lá. É bom lembrar que, embora more no prédio, o zelador não é um vizinho, então não tem uma relação de vizinhança, mas sim uma relação de empregado-empregador. Ele é um contratado do condomínio. E se ele for prestar algum serviço que não seja, claro, eventual e voluntário, ele deve ser sim remunerado. Então, a olhadinha na câmera, o recebimento da encomenda, se for algo rotineiro e algo que seja uma obrigação dele, deve ser remunerado sim, claro. Agora vamos pensar em algumas situações práticas. Quebra o portão, de repente, do condomínio. Ou falta água no domingo. Quem a gente tem que acionar? O síndico ou a gente tem que acionar o zelador e pedir para ele resolver isso? Vamos lá. Ele está no condomínio, mas ele deve cumprir uma jornada de trabalho dele. O fato dele residir no condomínio não quer dizer que ele esteja 24 horas, 7 dias de semana à disposição. E caso faça alguma coisa ali estando, ele deve sim ser remunerado por isso. Mas o que é para deixar importante? Você não pode obrigar que o zelador esteja ali à disposição do condomínio o tempo inteiro. Então, se quebrou alguma coisa no domingo e se por acaso ele está ali, ele pode sim, claro, atuar e ser remunerado por isso. A jornada, né, do zelador, ela é de 44 horas semanais, é isso, né, doutor? Sim. E daí essa conta, né? Como funciona essa conta para quem mora no trabalho? Ele pode desligar e daí não conta mais? Ou esse relógio não para nunca porque ele está ali? Qual que é a diferença também? Nossa. Aliás, ele deve morar no condomínio ou não deve? Deve ir embora às 5 da tarde? Como é que funciona isso? É uma possibilidade e até deve ser ajustado aí com a rotina do condomínio, né? Muitos condomínios ainda mantêm, principalmente os mais antigos, mantêm ali a casa do zelador, porque é um costume bem antigo de se manter o zelador no local e o zelador está à disposição, inclusive, 24 horas por dia, né? Mas ele deve seguir uma jornada, ele deve anotar um ponto, até por força de convenção coletiva, ele deve anotar um ponto com horário de entrada, horário de saída, os intervalos, e tudo que ele fizer fora desse horário, ele deve ser sim remunerado. E não existe regra. Ponto. Sim, não existe regra, deve morar, não deve morar. Mas existe regra para a opção que você faça. Se ele vai morar no condomínio, ele vai seguir uma regra. Se ele não for residir no condomínio, ele também segue uma regra. E se ele cuidava do meu cachorrinho no horário comercial? Entre 9 e 5 da tarde, ela dava uma raçãozinha quando não estava, uma coisa assim, entendeu? Isso não pode. Se foi algo voluntário que ele fazia, inclusive estava sendo remunerado por isso, não tem problema. O seu problema são com os outros vizinhos, né? Exatamente. Sim. Por que ela pode ou não, né? Só porque ela é bonita, só porque ela é bailarina do Faustão. Eu era na época. Então, eu sei que era. Olha só, o Renato Júnior mandou pra gente uma pergunta interessante. Obrigado pela participação, meu querido. Tire uma dúvida, onde encontramos as funções do zelador? Vamos entrar nesse ponto, porque o zelador, ele tem que fazer o quê?
Ele é o jardineiro do prédio, ele é que vai consertar o cano. O que ele faz, o zelador, que tem que ser obrigatório no papel dele, Boa né? pergunta isso, porque às vezes o zelador é um porteiro ali, né, que deixa as Sim. pessoas entrarem, às vezes ele é faxineiro que tem que limpar tudo. Como é que funciona isso? Bacana, então eu vou dificultar um pouquinho antes de melhorar. Existem duas regras que a gente pode aplicar para o zelador. Por quê? Porque existem dois tipos de zeladores. Aqueles que são contratados direto pelo condomínio, que seguem uma convenção coletiva firmada entre o sindicato dos condomínios e o sindicato dos prestadores de serviço no condomínio, e um outro zelador que ele pode ser de uma empresa terceirizada. Existem regras um pouco diferentes que são aplicadas a cada um, tá? Mas agora vamos falar de maneira geral, tá? A função do zelador, ela pode vir prevista contratualmente, mas também não pode fugir muito daquilo que se espera de um zelador. Para aqueles que são contratados pelo condomínio diretamente, a própria convenção coletiva traz um rol de atividades que são inerentes ao zelador, de modo que ele não pode praticar uma outra atividade fugindo daquele escopo já definido na convenção coletiva. O combinado não sai caro, né? Se ele foi contratado para isso, ele faz isso, se não for, Sim. né? Claro que pequenas variações Sim. eventuais não devem ser remuneradas e às vezes está ali. O funcionário, assim como regra geral da CLT, ele deve ser contratado para exercer funções que sejam compatíveis com a atividade dele. Às vezes não está naquele rol, mas é compatível, faz parte daquilo, não tem problema nenhum. E, doutor, a gente sabe que muitas vezes, né, a depender desse acordo, dessas funções, o zelador mexe com lixo, com esgoto, com produto de limpeza também, né, forte. Ele tem direito automaticamente ao adicional de insalubridade ou isso é uma coisa que o prédio precisa provar? Vamos lá. O prédio é um CNPJ, ali, uma empresa, então ele deve ter um programa e seguir um programa de medicina e segurança do trabalho. Neste programa, a empresa responsável ela faz uma análise das atividades e uma análise de risco dessa atividade. Então, vê, inclusive, os riscos ambientais. Se tem alguma questão de periculosidade, alguma questão de insalubridade, e é apontada nesse programa e tem esse documento. Então, a empresa, o condomínio vai pagar ou não, de acordo com esse documento elaborado pela Medicina e Segurança do Trabalho. Tá certo. A gente está recebendo algumas mensagens. Vamos colocar na tela? Até para a gente trazer a sua participação de casa. Nossa querida Vicky, boa tarde, viu? Já tive zelador muito bom, sempre me ajudou. Hoje nem sei quem é, muitos funcionários. E realmente fica confuso saber quem está ali para ser zelador, para ser porteiro, que acaba um assumindo do outro. Exatamente. Né? Às vezes tem a pessoa da manutenção também, acontece alguma coisa. Porque quando, ainda mais, né, a Vicky mora num prédio que tem vários prédios, condomínio que tem vários prédios, acaba sendo uma coisa meio impessoal, né? Você não tem mais aquele contato com o zelador, são muitos funcionários mesmo. Daqui a pouco a gente até pode falar sobre isso. Obrigada pela sua participação. Já já a gente volta com esse assunto, viu? Vamos mostrar a participação da Marilena, que mandou pra gente. Ela falou que mora em casa e o meu irmão era porteiro. Olha só, o irmão dela era porteiro. Ela teve um zelador que fazia de tudo. Cuidava até dos apartamentos das pessoas, de manutenção. Ele faleceu há 5 anos, mas ele deu a vida pelo serviço. Adorava seu emprego e as pessoas também adoravam ele. É muito legal quando tem um zelador assim, que a gente pode contar, né? Acho que traz mais segurança pra gente também. Um beijo pro saudoso Adilson e pra todos os zeladores e porteiros que estão assistindo a gente. O programa de hoje é para isso, é para homenagear tipo o Adilson também, que fez com certeza, com muito carinho, o trabalho dele. A Renata mandou perguntinha pra gente também. Obrigado, viu, Renata? E participação. Moro no edifício Jangada, bairro Monte Castelo. Quero parabenizar meu zelador. Ele ajuda todos aqui, o Edinaldo. Parabéns, Edinaldo. Deus abençoe muito, viu? Aqui no estúdio a gente recebe o advogado trabalhista Matheus Pereira para falar também dos direitos, né, do zelador e dessa profissão. Doutor, o zelador, quando ele sofre um acidente, né, porque o prédio não forneceu luva ou a bota adequada, né, o material ali, a responsabilidade é do condomínio? Vamos lá. A gente está falando de uma relação de empregado e empregador, assim como eu destaquei no início. E quando se sofre um acidente, se houve qualquer responsabilidade da empresa, seja por ação ou omissão, no caso falta de fornecimento de qualquer material adequado, é sim responsabilidade do condomínio arcar com os custos daquela indenização, material ou moral, os custos daquele acidente. Perfeito. A Patrícia Amadei mandou pra gente perguntinha, na verdade um comentário bem legal. Parabenizo a todos os zeladores. Eu moro em condomínio há 22 anos e sempre tive a atenção dos zeladores. A vez mais marcante foi quando achei um filhote de morcego no jardim e pedi ajuda. O zelador me ensinou como fazer para não assustar ou matar um morceguinho. Até hoje faço o que ele ensinou. A gente aprende muito com os zeladores, né? Obrigado, Patrícia, pela sua participação, viu? Demais, muito legal essa relação, né? Essa ajuda que os zeladores dão pra gente. Vamos entender com o advogado aqui com a gente, o Matheus Pereira, se isso é certo ou se não é, né? Doutor, se o condomínio se recusa a registrar a jornada ou pagar as horas extras, o zelador pode denunciar, assim, anonimamente?
Anonimamente não, porque quando essa denúncia chegar, ele é o único zelador a não saber que foi ele. Então não há necessidade de denunciar anonimamente. O que ele pode fazer, é claro, é conversar com a administração do condomínio e pedir para que eles façam a anotação correta dessa jornada de trabalho e o pagamento das horas extraordinárias. E caso não faça isso, ele deve sim procurar o sindicato de classe ou um advogado trabalhista para entender melhor a situação e ver como ele pode ser ajudado por esse profissional. Agora, esse zelador que mora no condomínio, como que fica essa dinâmica, na verdade, desse pagamento? Ele tem que pagar um condomínio aluguel, também, né? um aluguel para morar lá. Como que fica esse acerto? Tem alguma coisa certinha pelo Ministério do Trabalho ou fica também dependendo da negociação? Não, existe inclusive uma regra, na própria convenção coletiva estipula isso, né? Ele não pode pagar qualquer valor a mais por ser morador daquele condomínio. Tá? Ele recebe, inclusive, um adicional por ali estar, que esse adicional pode ser compensado depois, mas ele não deve pagar nada por estar ali. Olha. Nada pagar. Isso é regra É um constante. benefício, então, que a pessoa acaba tendo. Exatamente. Olha que legal. Quando o zelador ele é demitido, como é que funciona essa questão para ele sair daquele imóvel, né? Tem alguma lei que respalda ele? Ele precisa ficar lá tanto tempo? Como é que funciona esse trâmite? Tem sim. A norma coletiva, que é essa norma assinada entre os dois sindicatos, né, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, define o prazo de 30 dias para que ele saia do imóvel em caso de demissão sem justa causa. No caso de demissão por justa causa, essa saída deve ser imediata. Existe um prazo que se permite ficar além desses 30 ou desses dias, por 10 dias a mais, é um prazo ali para que consiga, de fato, às vezes, uma recolocação. E se ele continuar a insistir ficando no local, ele paga uma multa de 5% do valor da remuneração. Agora, doutora, a gente sabe que muitas vezes nos condomínios tem pessoas que surtam, né? Seja qual for o motivo, o vizinho que causa uma violência doméstica e acaba envolvendo, porque às vezes o zelador que vai fazer a denúncia, né? Como que é a proteção desse profissional, né? Como que a gente consegue fazer com que ele tenha também essa proteção? Porque ele fica exposto também, né? Claro, claro. Ele deve ser protegido assim como um funcionário deve ser protegido, né? A saúde e segurança de todo e qualquer trabalhador é garantida por lei, né? E quando se fala em segurança, é uma segurança física e emocional. Então, preservar a segurança e a saúde desse trabalhador é, sim, dever do condomínio, um dever legal do condomínio. Essa questão desses pequenos reparos, né, que o zelador faz ali, troca a lâmpada, ajuda a fazer um armário, né, porque às vezes é pela experiência dele mesmo. Isso é uma coisa que foi acordada antes, como a gente falou, das atividades. É uma coisa legal que os moradores podem pedir ou não se deve fazer isso para que futuramente não haja mais problemas para a função dele, para o condomínio, enfim? Sim, em geral, ele é contratado para prestar serviço para o condomínio. Então, em geral, os condomínios até proíbem que se faça esses pequenos reparos em casa de condômino. Por quê? Porque ele está ali utilizando um tempo que ele deveria estar gastando no condomínio para trabalhar para esses condôminos. Então, é um prejuízo até para o próprio condomínio. Então, em geral, há essa proibição de que se faça em unidades autônomas, né, obras ou reparos autônomos. Mas, é claro, a gente sabe que tem zeladores, principalmente vimos aqui depoimentos, que estão nos locais há anos e acaba tendo uma relação acima de uma relação de trabalho com o próprio condômino, né, ou seja, individualmente com cada um, e que sim, faz um reparo ou outro e acaba ajudando nessa maneira. Agora, se tem algum zelador que está assistindo o programa e já passou por essa situação de fazer tudo por todos, né, se entregar totalmente e percebe que quando foi desligado, até mesmo não sendo desligado, está ainda no trabalho, mas percebe que não tem essa valorização. Ele pode entrar com uma ação contra um condomínio, provando que fez favor para um, para outro, para outro, para outro, e não ganhou por isso? Eu digo isso não estou dando ideia para você também, meu amigo, mas se você quiser fazer, é seu direito, faça. Mas é para o condomínio também se proteger e o próprio profissional também se proteger desse abuso que acaba às vezes existindo, né? Claro, então vai. Se ele fez algo voluntariamente, ele não pode, lá na frente, requerer algo que não seja nada definido em lei. Então, ele não pode requerer uma valorização acima daquilo. No contrato de trabalho, ele tem a prestação de serviço, em contrapartida, a contraprestação, que é o pagamento. Então, se ele fez as atividades, que é a prestação de serviço, o condomínio deve fazer a contraprestação desse serviço. Qualquer ato que ele tenha feito voluntariamente e esporadicamente, ele não pode cobrar depois. Mas aquilo que eu falei, o condomínio deve sim evitar esse tipo de relacionamento individual para evitar, inclusive, esse tipo de manifestação futura. Quando existe algum tipo de assalto no condomínio, né, que o zelador, o porteiro ali, ele é exposto a alguma situação de segurança,
Isso vira uma responsabilidade depois do condomínio? Como é que funciona isso? Ele pode participar, ele deve? Como é que funciona isso? Então, aquilo que eu falei, o empregado, e assim como o zelador e o porteiro ele era um empregado, a empresa deve agir de acordo com as normas de saúde e segurança do trabalho do empregado e garantir a segurança no local de trabalho é também uma norma de saúde e segurança do trabalho. Se ele é um vigia, por exemplo, o vigia faz parte da função dele, está exposto a esse risco. Mas um porteiro, ele é mais um controlador de acesso. Um zelador, ele é mais para fazer pequenas manutenções. Então, eles não devem estar expostos a essas questões de segurança. E se caso venham a ser expostos, ele pode pedir uma remuneração adicional ou até uma indenização, sim. Tá certo. Doutor, muito obrigado por vir aqui respondendo essas perguntas. A gente agradece. Viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Valeu, viu? Inclusive, feliz dia do zelador, do porteiro que está assistindo a gente. Foi um programa para homenagear vocês. E obrigada pela participação de todo mundo e pela companhia. Fiquem com Deus, viu? Até amanhã. Vamos conversar bastante. A gente conta com vocês 1h da tarde. Tchau, tchau.